Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Para quem está a ver esta aulinha em diferido, pode passar um minutinho ou dois para a frente, porque eu vou dar aqui um compasso de espera. Nós hoje vamos falar sobre alguns princípios, algumas questões importantes para resgatarmos a nossa responsabilidade e proatividade. Muito bem-vindos os que estão a entrar, fiquem comigo. Olha, e enquanto esperamos, digam-me só aqui no chat se me estão a ouvir bem, se me estão a ouvir bem. E também não se esqueçam de ir clicando aqui no coraçãozinho para eu sentir o vosso aconchego a cá chegar. E na verdade, para também ajudar aqui no algoritmo do Instagram, para ele perceber que esta aula, esta live, é de importância e distribuir para mais pessoas. Portanto, vão clicando aqui neste coraçãozinho. E também, se puderem partilhar esta live com pelo menos uma pessoa, não é? Que seja especial para vocês, cliquem aqui no aviãozinho e mandem para alguém, para mais pessoas se juntarem a nós. Combinado? Como eu estava a dizer, porque entretanto tenho aqui mais pessoas a chegar, como eu estava a dizer, hoje nós vamos falar aqui sobre alguns princípios, algumas questões importantes para nós resgatarmos a nossa responsabilidade e proatividade perante a nossa própria vida. Portanto, eu considero que a aula de hoje é bastante pertinente. Considero que vou trazer aqui algumas informações que pode de facto ajudar-vos a tomar fazer algumas tomadas de consciência e quem sabe, não é, mudar aí algumas formas de estar e de viver a vossa vida. Espero que sim, é bom sinal, é sinal que estariam a evoluir, a aprender, a crescer. Quem me está a ver, eu já pedi, mas ainda ninguém o fez. Quero escrever aqui no chat se me estão a ouvir bem, se me estão a ver bem. Vou só dar aqui mais um compasso de espera. Oi, esqueci-me de tirar a vibração do telemóvel. Tenho que tirar. Ok. Muito bem, entretanto, as pessoas depois vão entrando. Eu queria vos dizer, não sei se vocês conhecem este livro ou se já o leram, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Conhecem este livro? Oi. Este livro eu já o li há alguns anos e gostei muito. É mesmo muito bom. E a aula que eu vou dar hoje é baseada aqui num dos 7 hábitos, ok? Aliás, isto que eu vou falar hoje também falo muito no meu curso, o meu curso de autoconhecimento e transformação pessoal, que se chama Encontro com a Tua Melhor Versão, que em breve vou abrir vagas. E falo muito sobre isto que vou falar hoje, embora de outra perspectiva, até com outros nomes, mas eu achei interessante a perspectiva do autor, aqui há alguns conceitos diferentes, então decidi partilhar convosco o conhecimento, pronto, segundo algumas ideias do autor, alguns conceitos, e recomendo vivamente lerem o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, porque de facto é muito bom. Se alguém já leu, digam-me aqui nos comentários, só para eu saber. E não se esqueçam de ir clicando aqui nos coraçõezinhos para eu receber o vosso aconchego e para o Instagram ir divulgando a live para mais pessoas. Quem gosta de assistir a aulas, não é? E ir tirando algumas notas, podem ter caderno e caneta na mão, como eu sempre digo, não é? Sempre peço para vocês terem papel e caneta. E também sempre digo o seguinte: eu gosto que vocês façam as minhas aulas, ouçam aquilo que eu tenho para dizer, mas sempre com um espírito crítico em relação a vocês. Ou seja, eu não quero que vocês estejam aqui a ouvir-me só por ouvir, mas que analisem e transponham os conhecimentos, os conceitos, os exemplos que eu vou dando aqui para a vossa vida, para que seja um momento de autoanálise, de autorreflexão, para que possam efetivamente fazer tomadas de consciência e perceberem se eventualmente têm que mudar algumas coisas na vossa vida, na vossa forma de ser ou não, está bem? Então não assistam a esta aula de forma passiva, só do ponto de vista teórico, para absorverem os conhecimentos, mas com este espírito crítico
de autoanálise, de autorreflexão, tá bem? Também sempre com o intuito, obviamente, de trabalhar o vosso autoconhecimento, porque como sabem, ou talvez não, o meu grande trabalho aqui é ajudar-vos na vossa jornada de autoconhecimento para poderem construir a vida que vocês querem viver, porque tudo começa de dentro para fora. Primeiro temos que trabalhar em nós, para depois começarmos a materializar, não é? Na nossa realidade, no exterior, no nosso contexto, aquilo que queremos viver. Então aqui a minha grande missão é esta, e por isso é que eu hoje vim partilhar convosco aqui alguns princípios para vocês resgatarem a responsabilidade sobre a vossa própria vida e a vossa proatividade, porque de facto a nossa vida é da nossa responsabilidade, só que às vezes esquecemos disso. Não é verdade? E antes de passarmos aqui para a aula propriamente dita, queria-vos dizer que apesar de eu chamar a aula de princípios, eu não vou partilhar convosco um princípio 1, um princípio 2, eu vou apenas trazer aqui alguns conceitos, alguns conhecimentos encadeados, de forma a que tudo faça sentido e vos possa guiar um bocadinho mais na vossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Está bem? E queria-vos dar só uma informação também muito importante. Na próxima terça-feira não haverá aula a esta hora. A aula será às 8 da noite aqui dos Açores ou às 9 do continente e será uma masterclass, ok? Não é uma aula assim simples, não. É uma masterclass gratuita em que eu vou partilhar os 5 segredos para encontrarem a vossa melhor versão. Apesar de ser uma aula gratuita, ela não vai acontecer aqui no Instagram, vai acontecer no YouTube, então vocês precisam inscrever-se para terem acesso ao link e ao material de apoio e a todas as informações. Portanto, podem aceder à minha biografia, ao meu feed aqui no Instagram e lá no topo tenho um link, vocês clicam e inscrevam-se na Masterclass. Será uma Masterclass um bocadinho mais longa em que eu vou partilhar mais conteúdos, exercícios, ferramentas para vos ajudar na vossa jornada de autoconhecimento rumo à vossa melhor versão. Por isso, se ainda não se inscreveram, não sei do que é que estão à espera, vão à minha bio e vão lá inscrever-se, está bem? E para a semana estamos cá novamente. Então vamos lá. Para darmos início aqui à aula de hoje, eu gostaria de partilhar convosco um conceito, que é o conceito de espelho social, ok? Vocês vão perceber que durante a aula de hoje vai estar sempre aqui inerente, aliás, como está sempre nas minhas aulas, aqui a questão do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento para tudo, até para resgatarmos a nossa responsabilidade, sermos pessoas mais proativas, nós precisamos conhecermos melhor. E então existe aqui um conceito que é de espelho social, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o espelho social é quando nós achamos que somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Ok? Ou seja, nós achamos que somos a opinião dos outros, os paradigmas do contexto, as crenças das outras pessoas. Só que porque é que isto é perigoso e é aqui que entra a questão do espelho social? É que nós somos espelhos uns dos outros. E raramente aquilo que dizem que eu sou, aquilo que falam sobre mim, muitas vezes não condiz com quem eu realmente sou, com aquilo que eu realmente faço. Mas diz muito mais sobre as próprias pessoas que tecem certas opiniões ou julgamentos. E por isso é que é perigoso quando nós achamos que somos apenas aquilo que dizem sobre nós. Porque as pessoas, na verdade, elas estão a projetar em nós. Não é só sobre nós, é sobre as pessoas, não é? É como quando, eu falo sobre isto muito no meu curso, não é? Que é, quando algo te chateia em alguém, é porque não é sobre a pessoa, é sobre ti. É porque de alguma forma aquilo está em ti. Isso é a lei do espelho, é o espelho social. É quando nós projetamos nas outras pessoas. Então, quando acontece esse espelho social, pode ser perigoso, porque se eu não sei bem quem sou, se eu não faço um trabalho de autoconhecimento sério, eu posso cair no erro de achar que eu sou aquilo que os outros dizem que eu sou, só quando os outros estão a falar daquilo que eu sou, eles estão muito mais a falar sobre eles. Percebem? Então isto é o espelho. Então sim, nós somos fortemente condicionados pelo espelho social e achamos que isso determina quem nós somos e que nós não temos influência sobre isto, não é? É quase como se fosse uma profecia autorrealizável. Se os outros dizem que eu sou assim, então é porque eu devo mesmo ser e eu vou tender a comportar-me desta forma para ser congruente. Faz sentido? Eu também falo muito sobre isto no meu curso Encontro com a Tua Melhor Versão.
há um módulo que nós falamos sobre identidade e de facto esta profecia autorrealizável acontece. Não é? Nós temos que ser congruentes com aquilo que achamos sobre nós e que os outros acham sobre nós. Por isso é que é tão perigoso e temos que fazer um trabalho de autoconhecimento por nós, verdadeiro, e não nos deixarmos influenciar por esse espelho social. E tendo em conta isto, existe atualmente 3 grandes mapas sociais ou 3 grandes teorias do determinismo que são bem aceitos hoje em dia para explicar a natureza do ser humano. Vejam lá, então são 3 mapas. O primeiro mapa é o determinismo genético, não é? É quando nós achamos que somos produto, não é? Consequência, resultado da nossa genética, ou seja, a culpa é dos avós, não é? Eu venho de uma família em que todos já eram assim, os meus avós já eram assim, os meus pais são assim, portanto eu nasci assim, eu sou assim, passo de geração em geração. Ok? Este é um dos mapas sociais que nós utilizamos para nos descrevermos enquanto pessoas. Depois temos outro mapa que é o determinismo psíquico. Aqui, entre aspas, a culpa é dos pais. Não é? Eu sou uma consequência, eu sou um resultado das minhas experiências na infância, da minha educação, não é? Que eu recebi. A maioria das pessoas recebem através dos pais, por isso é que está aqui ligado aos pais. Então existe este determinismo que se chama psíquico, não é? Eu sou um resultado da minha infância e das experiências que eu tive lá atrás. E depois existe um terceiro mapa social, que é o determinismo ambiental, que é quando eu acho que sou fruto, consequência do meio ambiente. Ou seja, aqui a culpa é de toda a gente. É do chefe, é do marido, é da mãe, é do filho, é de toda a gente, não é? Ou seja, o país, não é? A economia, enfim, algo ou alguém no meio é responsável pela minha situação, pela pessoa que eu sou. É claro que no fundo, obviamente, nós somos realmente resultado de tudo isto, mas não só. E muito menos de um destes determinismos apenas. Mas muitas vezes nós achamos erradamente que eu sou consequência ou da genética, não é? Já venho de uma linhagem que era assim e eu sou assim, não é? Está no sangue, como se costuma dizer. Ou eu acho que de facto eu sou o resultado, não é? A minha essência humana é resultado do que eu sou enquanto pessoa, da minha experiência, da minha educação lá na infância, não é? Da educação que eu recebi dos meus pais. Ou então, não é? Eu sou um produto das circunstâncias do meio que está à minha volta. E como eu estava a dizer, nós somos um resultado de tudo isto e não só e muito menos de uma destas coisas. Então agora, lá está, lembram-se no início eu disse-vos assim, ouçam esta aula com um espírito crítico de autorreflexão, não é? E pensem se de facto vocês têm esses mapas, não é, bem programados cá dentro, qual deles é que vocês acham que tem mais preponderância na vossa vida e na pessoa que vocês são, para que vocês possam perceber que aqui poderá começar a vossa casca de banana, é vocês colocarem-se, não é, na posição de que o que eu sou, a minha vida, as minhas ações são determinadas por cada um destes fatores, mas não são, ou não são na sua totalidade. Então, todos estes mapas, eles baseiam-se na teoria de estímulo-resposta. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesta teoria do estímulo e da resposta. Quando se fala em estímulo-resposta, ouve-se muito falar do Pavlov, das experiências de Pavlov. Não sei se vocês têm este conhecimento, esta informação. Pavlov era um fisiologista, acho que era russo, e ele fazia um trabalho de condicionamento clássico. Ou seja, ele fez uma série de experiências com cães, não sei se vocês já ouviram falar. Então o que é que ele fazia? Ele fazia um condicionamento de estímulo-resposta. Ele batia uma campainha e logo a seguir dava um pedaço de carne aos cães. E ele fez isso durante um longo período de tempo. O que é que ele começou depois a perceber? Que quando tocava a campainha, os cães começavam a salivar. Ou seja, quando havia o estímulo da campainha, logo a seguir havia a resposta por parte dos cães. Por isso é que isto é o modelo, não é? De estímulo-resposta, eles começavam a salivar ainda que não tivessem sido presenteados com a carne. Até que chegou o momento em que bastava tocar a campainha e eles já salivavam.
mesmo sem carne, ok? Isto é o estímulo-resposta. Só que a ideia básica, não é desta teoria, deste modelo, é que nós somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo particular. Ou seja, nós seres humanos acreditamos que nós somos condicionados, que nós estamos condicionados pelos pais, pela experiência, pela genética, pelo contexto, o que eu já vos tinha acabado de dizer, e que por isso a nossa resposta é altamente condicionada. Ok? Quase como se nós não tivéssemos responsabilidade e liberdade para escolher a resposta. Ok? Quase como se não houvesse ali um tempo entre o estímulo e a resposta. Há um certo estímulo, logo, porque existe todo um espelho social que diz deves fazer isto ou aquilo, ou tu és assim e assado, então eu dou uma resposta. Está a fazer sentido? Este modelo chama-se modelo reativo. Ok? Porque é fruto dos tais determinismos, dos tais condicionamentos. Só que, com o desenvolver das coisas, não é? Da ciência e tudo mais, estudo do cérebro, enfim, começou-se a perceber que não era assim. Só que, infelizmente, nós continuamos a viver como se fosse assim. Não sei se vocês já ouviram falar de outro senhor, que é o Viktor Frankl. Já ouviram falar deste senhor e da história dele, o Viktor Frankl? Aliás, eu tenho um livro muito famoso e muito bom, que eu acho que se chama O Homem em Busca de um Sentido. Acho que é assim que se chama o livro. Este senhor era um psiquiatra e ele foi um prisioneiro dos campos de extermínio nazis. Só que ele sobreviveu, ok? Ele sobreviveu pronto, a esses campos e nessa experiência dele de quase morte, de estar num contexto em que lhe foi retirada toda e qualquer liberdade, não é? De maus tratos, coisas desumanas pela qual ele passou, ele começou a perceber que aquele modelo reativo de estímulo-resposta não fazia sentido. Porque ele percebeu que mesmo naquele contexto em que lhe retiraram toda a liberdade, toda a dignidade até enquanto pessoa, não é? Havia, ou seja, isso era o estímulo, não é? Era a circunstância onde ele estava, a situação em que ele estava, só que ele percebeu que ainda que não controlasse o estímulo, ainda que não controlasse a situação, havia uma liberdade que os nazis não lhe podiam tirar. E esta liberdade era decidir dentro de si como é que aquilo o afetaria. Isto os nazis não lhe podiam tirar. A decisão de ele escolher como é que toda aquela situação lhe afetaria. E era uma decisão interna, ok? Nada se passava no exterior, era tudo cá dentro. Então, esta liberdade, esta coisa que ninguém lhe poderia tirar era o poder de escolher a resposta. O poder de escolher a resposta. Nós não somos cãezinhos, não é? Que ao ouvir tocar uma campainha começamos a salivar. Ok? Então, entre o estímulo e a resposta encontra-se a nossa liberdade de escolha. A liberdade de escolha do ser humano. E é engraçado hoje estarmos a falar sobre liberdade. Isto não teve nada a ver com o 25 de Abril, mas ontem, não é? Comemorámos a liberdade. E eu fiz um post a falar sobre isto. Portanto, quem não leu o post vai lá ler, o post de ontem. Que eu falei sobre a liberdade e tudo mais. Mas de facto, entre o estímulo e a resposta está a nossa liberdade de escolha, ok? E nós temos esta liberdade porque enquanto seres humanos nós temos, entre aspas, alguns dons que nenhum outro animal, não é, do reino animal tem. Quais são estes, entre aspas, dons? Nós temos o dom da autoconsciência. O que é isto da autoconsciência? Não é mais do que a nossa capacidade de pensar sobre o próprio processo de pensamento. Nós conseguimos pensar sobre aquilo que estamos a pensar. E por isso é que conseguimos, por isso é que temos memória, por isso é que conseguimos analisar o nosso comportamento, analisar o nosso pensamento, quase como se cá dentro fosse o mundo e fôssemos várias pessoas, não é? Eu estou a pensar e estou a analisar o que eu estou a pensar e estou a julgar o que estou a pensar. Isto é a autoconsciência. Depois, por outro lado, nós temos uma coisa muito útil também e que é própria do ser humano, que é a imaginação. Esta capacidade que nós temos de criar coisas na nossa mente. Depois nós temos outra coisa
muito importante também, que é a nossa consciência. A consciência é o entendimento mais profundo daquilo que é certo, do que é errado, dos princípios que regem o nosso comportamento e a noção de em que grau, não é, em que os nossos comportamentos estão de acordo, estão congruentes com os nossos princípios. Isto é a consciência. E por fim nós temos a vontade independente, o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de agir conforme a nossa consciência, livre de influências externas. Só que o problema é que nós nem sempre nos sentimos livres das influências externas por causa daquela questão que eu dizia no início, do espelho social e dos determinismos. Está a fazer sentido? Mas todos estes 4 dons que eu acabei de aqui enumerar é o que nos permite que entre o estímulo e a resposta nós tenhamos a nossa liberdade de escolha consciente. Que nós podemos tomar decisões conscientes de acordo com os nossos princípios. E a este modelo nós chamamos um modelo proativo. O modelo proativo. Ok? Só que o que é que acontece? É aqui que entra a questão da proatividade e da responsabilidade e já lá vou. Mas para eu ter esta liberdade de escolha, tal como eu vos dizia ontem no post, que eu estava a dizer que escrevi ontem para vocês irem ler, tal como eu dizia, para eu ter uma liberdade de escolha consciente na direção que eu quero, sem ser tão influenciada pelos condicionalismos, pelas situações externas, pela opinião externa, eu tenho que trabalhar uma coisa muito importante, que é o meu autoconhecimento. Mas é trabalhar o meu autoconhecimento por conta própria. Não é segundo o que os outros dizem de mim, não é segundo o que a sociedade diz que tem que ser feito, ou que os meus pais esperam de mim, ou que o meu marido quer que eu faça. Percebem? Não pode ser por aí. Então o autoconhecimento liberta, dá-nos essa liberdade de escolha entre as circunstâncias e a resposta que eu dou às circunstâncias. Porque eu não sei se vocês estão a perceber, mas toda a ideia base e comum, todo o fio condutor desta aula diz uma coisa, que eu estou sempre a repetir. Quem já viu outras aulas minhas, quem já ouviu outras aulas minhas já me ouviu dizer isto. Quem é meu aluno do curso Encontro com a Tua Melhor Versão, também é um princípio norteador de todo o curso, que é: nunca é a circunstância em si, mas sim a forma como nós reagimos à circunstância, a resposta que nós damos à circunstância. Faz sentido? Então, tendo tudo isto em conta, nós temos que nos tornar pessoas mais proativas, não é? E esta proatividade, ouve-se muito falar hoje, não é? Na parte da gestão e tudo mais, proatividade e enfim. Mas proatividade é muito mais, não é, do que ter iniciativa. Normalmente proatividade significa termos iniciativa, não é? Sermos proativos, fazer acontecer, chegarmos à frente. Mas a proatividade é muito mais do que isto. A proatividade implica que, como seres humanos, sejamos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Agora já estou a ver aqui uns coraçõezinhos a subir. Quero mais coraçõezinhos destes. Roberto diz: que aulas fichas tuas. Boa, Roberto, fico muito contente, muito obrigada. Então, a proatividade tem a ver com isto, com nós sermos responsáveis pelas nossas próprias vidas, termos iniciativa perante as nossas vidas. Ok? Por isso é que hoje a aula era sobre proatividade e autorresponsabilidade. Não é só ter iniciativa, é percebermos que de facto eu sou a atriz principal da minha própria vida. Okay? Que eu sou responsável pela minha própria vida. Os nossos resultados são consequência das decisões que eu tomo, daquilo que eu faço, e não das condições externas como nós achamos muitas vezes. Então, quando eu sou uma pessoa reativa, não é o tal modelo que falei lá em cima, estímulo-resposta, um modelo reativo, eu acho que a minha resposta é condicionada pelo estímulo. Então, para aquele estímulo, eu tenho que dar aquela resposta. Altamente desadequada, muitas vezes. Só que este modelo proativo diz-me que não é sobre o estímulo, é sobre a resposta que eu dou. E neste, entretanto, está a minha liberdade de escolha. E por isso é que é importante fazer todo um trabalho de autoconhecimento em primeiro lugar e depois todo um trabalho de ressignificar as situações, perceber que as situações têm o peso que eu deixo que tenham, que têm o impacto que eu deixo que tenham na minha vida.
Ok? Então tudo isto, como eu já vos disse, leva ao conceito de responsabilidade, não é? Que é a capacidade de escolhermos as nossas respostas, ok? E assumir as consequências disso, ok? Ou seja, deixarmos de atribuir culpas pelo nosso comportamento às circunstâncias. A culpa é da circunstância, a culpa é daquela pessoa, a culpa é daquilo que me aconteceu, a culpa... Não! O nosso comportamento é fruto das nossas escolhas conscientes, então os nossos resultados também são fruto das nossas escolhas, só que às vezes essas escolhas não são conscientes, são altamente inconscientes, ou pelo menos não são ponderadas, ok? Então vamos ver a diferença entre as pessoas reativas e as pessoas proativas, ok? As pessoas reativas deixam que a sua vida seja resultado dos condicionamentos externos. Ok? E não sei se vocês já se aperceberam, quem me segue aqui há algum tempo, se calhar também já vai percebendo que isto de sermos pessoas reativas se calhar cai aqui no papel da vitimização, no papel da vítima. Mas eu não vou entrar muito por aí, porque se daria toda uma outra aula. Aliás, há uma aula do meu curso em que eu falo sobre isto mais a fundo, mas eu queria que vocês começassem a interligar alguns conhecimentos, algumas ideias, ok? Para mim, pessoas reativas caem muito neste papel de vítima, não é? Que deixam que as condições externas, não é? É que ditem os seus resultados, não é? É que ditem pronto, a sua vida, não é? O rumo da sua vida. Já as pessoas proativas são responsáveis pela sua própria vida, assumem a sua autorresponsabilidade. Por outro lado, as pessoas reativas são altamente afetadas pelo ambiente físico. Por exemplo, se está bom tempo, as pessoas estão muito bem. Essas pessoas estão muito bem. Se está mau tempo, já estão muito mal. Não é? Quase como se o seu estado de espírito acompanhasse o estado do tempo. Isso acontece mesmo. Já as pessoas proativas é como se elas carregassem o tempo dentro de si. Quer esteja chuva, quer esteja sol, estas pessoas avançam de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Elas simplesmente fazem o que tem que ser feito. Ok? Para acabar, pessoas reativas, elas são altamente influenciadas pelo clima social. O que é que isso quer dizer? Quando essas pessoas são bem tratadas pelas outras, está tudo bem. Quando eventualmente são de alguma forma maltratadas, então também assumem uma atitude defensiva, não é? Às vezes agressiva até, ok? Então estas pessoas constroem a sua vida emocional em função do comportamento dos outros. Vejam, o controle está sempre nos outros. Ou seja, esta pessoa de facto é sempre uma vítima, é refém daquilo que acontece no exterior, não se coloca no centro da sua própria vida, enquanto que as pessoas proativas agem de acordo com os seus valores, com a sua verdade, com aquilo que são e seguem. Faz sentido? E mais uma vez, levo-vos a fazer a reflexão, a autoanálise, que é, neste momento da minha vida, estou a ser uma pessoa mais reativa ou mais proativa? Quem quiser partilha aqui comigo. E coragem para assumir. Porque às vezes nós respondemos a estas perguntas como nós gostaríamos que fosse e não como é na realidade. Então vocês estão a ser pessoas mais reativas ou mais proativas? Com mais iniciativa, tomando a responsabilidade sobre a própria vida, percebendo que a resposta que vocês dão às circunstâncias é uma resposta em que vocês têm liberdade de a escolher conscientemente, ou vocês acham que são reféns das circunstâncias e que nada podem fazer para resolver ou para mudar? Ok? Pensem, façam esta análise e se quiserem partilhem aqui no chat. Então, para tomar consciência do nosso grau de proatividade, somos pessoas mais proativas ou não, mais autorresponsáveis ou não, nós temos que perceber onde é que concentramos o nosso tempo e a nossa energia, ok? Então isto leva-me aqui a outro conceito que é, todos nós temos um espectro de preocupações, certo? Todos nós temos preocupações, todos nós temos problemas, ok? E isto cria aquilo que nós chamamos de círculo das preocupações, ok? E quando nós olhamos para este círculo das preocupações, nós percebemos que há coisas sobre os quais nós não controlamos
E há coisas sobre as quais nós podemos interferir, nós podemos efetivamente fazer algumas coisas. E quando eu estou a falar de preocupações, estou a falar de preocupações a todos os níveis, a nível pessoal, a nível profissional, a nível de tudo, não é? Todas as preocupações, todos os problemas encaixam aqui neste círculo, ok, das preocupações. Só como eu estava a dizer, há preocupações, há problemas sobre os quais nós não temos qualquer controlo e há outros que nós podemos interferir. Nas coisas que nós podemos interferir, nós podemos colocar estas coisas dentro do nosso círculo de influência. É como se fosse assim, um desenho, ok? É mais fácil. Temos aqui o círculo das preocupações, que normalmente são muitas, e cá dentro nós temos um círculo que normalmente é mais pequeno, mas poderá não ser, em que aqui está todas as nossas preocupações, mas que nós podemos fazer alguma coisa, que está no nosso controle fazer alguma coisa. Então, ao determinar em qual destes dois ciclos concentramos a maior parte do nosso tempo e da nossa energia, podemos descobrir sobre o nosso grau de proatividade, ok? Por exemplo, o foco proativo, quando eu estou com o foco proativo, quando eu sou uma pessoa proativa, onde é que acham que eu passo mais tempo? No círculo das preocupações ou no círculo de influência? Obviamente é no círculo de influência. Porque é onde eu posso influenciar, onde eu posso interferir, onde eu posso ter algum controle, em que eu vou ter iniciativa e vou agir. E aqui a energia positiva. Então começamos a perceber que nós temos que estar cada vez mais no círculo de influência, no nosso círculo de influência, para que ele se possa expandir cada vez mais. Por outro lado, as pessoas reativas, concentram esforços no círculo das preocupações. Ficam só na preocupação, ficam só nos problemas e acabam por ter atitudes mais acusatórias, acabam por cair nas lamentações, por assumir o tal papel, a tal postura de vítima e aqui neste círculo a energia é altamente negativa. E quanto mais eu estou no círculo das preocupações, sendo uma pessoa reativa, não é que só reage de forma condicionada aos estímulos, às circunstâncias, isto vai promovendo cada vez mais o encolhimento do círculo de influência e a pessoa vai perdendo cada vez mais o seu poder pessoal, a sua responsabilidade e a sua proatividade. Então o objetivo é nós podermos expandir cada vez mais o nosso círculo de influência, focando-nos naquilo em que podemos interferir, ok? Sabendo que eu tenho controle sobre a minha própria vida e escolhendo focar-me apenas nisto. Faz sentido? Então, para nos começarmos a encaminhar para a fase final desta aula, os problemas que enfrentamos, né, estas preocupações, os problemas, eles encaixam-se em três categorias, em três grandes categorias. Nós temos os problemas de controlo direto. O que é que são os problemas de controlo direto? São os problemas cujo controlo depende de mim, ok? São problemas, são as circunstâncias, são, enfim, as coisas que dependem de mim, do meu comportamento, ok? E quando eu escolho focar na zona de influência e ser uma pessoa proativa, não é? Então eu estou bem. Eu estou no meu círculo de influência, estou a ter iniciativa e estou a cuidar daquilo que eu tenho um controle direto, que depende de mim. Boa! Mas é importante percebermos que há problemas cujo controlo é indireto. O que é que isso quer dizer? Problemas de controlo indireto são os problemas que dependem de outras pessoas para serem resolvidos. Não dependem de mim, dependem de outras pessoas. Nós temos que entender que há coisas sobre as quais nós não temos controle, mas podemos influenciar. Então, uma vez mais, se eu colocar o foco na minha zona de influência, tornando uma pessoa responsável e proativa pela minha própria vida, não é? Eu posso desencadear uma série de estratégias que influenciem as outras pessoas na ótica do ganha-ganha, né? Eu ganho e aquela pessoa ganha, se aquela pessoa, não é, decidir resolver aquele problema na direção que seja boa para ambas as partes.
ok? Então, ainda que eu não controle as outras pessoas e todos os problemas do mundo, eu posso influenciar. Eu falo muito sobre isto no meu curso Encontro com a Tua Melhor Versão. Os nomes dos círculos eu até costumo dar outros, mas como vos disse, eu baseei esta aula aqui neste livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, então estou a usar os conceitos do autor, mas que faz match com aquilo que eu ensino no meu curso. Mas esta ideia é muito importante, ainda que eu não controle, e eu não controlo, mas eu posso influenciar, eu posso arranjar estratégias para influenciar os problemas que estão no controle indireto. E por fim nós temos aquilo que se chama de controle inexistente. Problemas de controle inexistente são aqueles problemas que eu não posso interferir, que não é possível de ser resolvido por mim. Estamos a falar, por exemplo, de situações do passado, que já aconteceram. Eu já não posso resolver aquilo porque está feito. O mal está feito. Ou uma outra situação, não é? Em realidades situacionais em que eu simplesmente não interfiro. Aqui, qual é a mentalidade? Okay? Quando eu estou perante um problema de controle inexistente, implica eu assumir a responsabilidade pela mudança da minha atitude. Aqui não é a mudança ou resolver o problema, é mudar a minha atitude perante o problema. Então, se eu não posso resolvê-lo, o que é que eu posso fazer? Eventualmente posso aceitar, posso sorrir, posso aprender e conviver. Percebem? Aqui é um bocadinho diferente. Aqui eu não me vou colocar no meu círculo de influência para resolver o problema. Eu aqui vou colocar-me no meu círculo de influência para resolver a forma como o problema me impacta e que eu não posso fazer nada para o resolver. Percebem aqui o paradigma? Então, é importante nós percebermos que para resolvermos qualquer problema, independentemente do tipo de controle que temos, nós temos que estar no nosso círculo de influência. E para estar no círculo de influência eu tenho que ser uma pessoa que assuma a minha autorresponsabilidade pela minha própria vida e tenho que ser uma pessoa proativa. Fazer acontecer, perceber que depende de mim. Faz sentido? Dúvidas, questões até aqui? Enquanto vocês eventualmente escrevem, eu vou-me encaminhando aqui para a fase final da nossa aula. E quero terminar dizendo isto, que eu acho, tudo isto que eu estive aqui a dizer, ao mesmo tempo que pode parecer assustador, eu agora ter que resgatar o meu poder pessoal, ser responsável pela minha própria vida, que medo, não é? Porque é mais fácil culpar os outros, porque enquanto eu culpo os outros posso ficar na minha zona de conforto, não é? Eu acho absolutamente inspirador perceber que quando escolhemos a nossa reação, a nossa ação a uma circunstância, nós estamos a afetar intensamente esta mesma circunstância. Nós podemos mudar o rumo das coisas quando eu exerço a minha liberdade de escolha entre o estímulo e a resposta. Quando eu foco no meu círculo de influência e tendo em conta cada um daqueles controles, eu coloco em marcha uma série de estratégias que me permite estar no comando, ser o protagonista da minha história. Eu acho isto altamente inspirador. Eu sei que para alguns de vocês pode ser altamente assustador, por poderem estar aí no vosso papel muito reativo, não é? Neste papel talvez mais de vítima, mais acomodado. De facto, é verdade que há pessoas que passam por histórias de vidas muito complicadas, que condicionam muito a sua forma de ver a vida, de se comportar, enfim. Eu entendo isto, mas é libertador e inspirador quando nós percebemos que não, eu posso fazer diferente. Eu sou responsável por isso. Eu acho absolutamente inspirador. Vocês não acham? Quem acha, clica aqui nos coraçõezinhos, se faz favor, para eu saber. Então, sugestões, assim quase como trabalhinhos de casa para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês atentassem ao vosso tipo de linguagem. Como é que vocês habitualmente falam sobre os problemas e sobre algumas coisas da vida? Para perceberem se vocês têm uma linguagem mais do tipo reativa ou mais do tipo proativa. Por exemplo, linguagens do tipo reativa. Vou dar aqui alguns exemplos que o autor tem no livro. Não há nada que eu possa fazer. Eu sou assim e pronto. Aquela pessoa deixa-me louca. Tenho de fazer isto.
não posso, preciso de, se eu pudesse. Vejam, todas estas frases, todo este tipo de frase, meio que deixa a responsabilidade para alguém ou para algo. Não é o não posso, não podes. Será que não podes mesmo? Alguém está a apontar uma arma à cabeça a dizer que não podes? Eu preciso, eu tenho. Tu precisas e tens, ou tu escolhes fazer isto. É que nós esquecemos que a maioria das coisas é uma escolha nossa, só que nós decidimos e escolhemos as coisas a pensar que estamos a ser obrigados a fazê-lo pelos tais condicionalismos externos. Mas será que estão mesmo? Então, quando nós utilizamos, dizemos frases deste tipo, dizemos linguagens deste tipo, eu preciso, não posso, se eu pudesse, não há nada que eu possa fazer, eu sou assim e pronto, não é? Eu já nasci assim, os tais condicionalismos, saibam que vocês estão a ser reativos. Vocês não estão a ser responsáveis pela vossa própria vida. Já alguns exemplos, por outro lado, não é? De uma linguagem proativa. Vou procurar alternativas, posso agir de outra forma, há outras formas de ver isto ou de fazer determinada coisa. Eu escolho, eu prefiro, eu vou fazer. Estão a ver? Aqui eu escolho, eu prefiro, eu vou fazer, eu sei. Estão a ver? É uma linguagem muito mais assertiva e que o foco está em nós, no nosso círculo de influência. Então, um dos trabalhinhos de casa, não é, que eu vos proponho uma sugestão é estarem mais atentos a esta questão. Se vocês estão a ser mais proativos ou reativos. E já agora, para quem ainda não percebeu, o livro chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um dos hábitos é a proatividade. E por fim, queria propor-vos outra sugestão para fazerem, que é: pensem num problema que estejam a viver atualmente, seja de que área for, a nível profissional, pessoal, relacional, não interessa. Pensem num problema que estejam a viver e questionem-se se isto é um problema de controle direto, ou seja, se depende de vocês, se é um problema de controle indireto, ou seja, se depende de outras pessoas para ser resolvido, ou se é um problema de controle inexistente, ou seja, não há nada que vocês possam fazer para resolver o problema porque já está feito, já passou, já não dá para mudar, ok? Ou de outra situação qualquer que vocês não tenham interferência. Depois de vocês perceberem que tipo de controle está aqui subjacente, é mais fácil de vocês pensarem qual é o próximo passo para resolverem o problema. Se depende de vocês, ok, o que é que eu tenho que fazer para resolver? Se depende de terceiros, ok, como é que eu posso fazer para influenciar este terceiro ou estas terceiras pessoas para resolver o problema? E se não tem resolução, como é que eu posso mudar a minha atitude de maneira a conviver melhor com isto? Não é? Como é que eu posso aceitar, ressignificar? Como é que eu posso viver melhor com isto? Faz sentido? Então assim, vocês acabam por ter aqui um passinho, um passo a passo para resolverem o problema. Ok? Quer seja resolvê-lo externamente, resolver mesmo, ou resolver interiormente, caso no exterior não consigam resolvê-lo. Faz sentido? Então fiquem atentos a isso, façam esta análise com algum problema que vocês tenham, ou com vários, não é? Isto pode ser uma ferramenta para vocês levarem para a vida, que é perceber que, focando na vossa zona de influência, no vosso círculo de influência, perceber qual é o problema, de quem é que depende a resolução do problema e qual é o próximo passo que eu posso dar para efetivamente resolvê-lo. Ok? E com isso, resgatarem a vossa proatividade, tornarem-se pessoas mais proativas e responsáveis pela vossa própria vida. Faz sentido? Dou por concluída esta aula. Espero mesmo que vocês incorporem na vossa vida este hábito, não é, da proatividade, que foquem na vossa zona de influência, que façam um trabalho sério de autoconhecimento para que não se deixem ser espelhos de outras pessoas. E não se esqueçam que na próxima terça-feira eu vou dar uma masterclass online e gratuita, ou seja, esta aula aqui no Instagram não vai acontecer na próxima terça-feira como tem sido habitual. Vou dar uma aula no YouTube, vai ser uma aula um pouco mais densa, um pouco mais longa, mas também com mais conteúdos em que eu vou partilhar os 5 segredos para encontrarem a vossa melhor versão, ou seja, uma masterclass sobre autoconhecimento em que eu vou-vos dar ferramentas de autoconhecimento
E apesar de ser gratuita, vocês têm que se inscrever no link que está aqui na minha bio no Instagram. Está bem? Têm que ir lá se inscrever. Então inscrevam, não pagam nada, vão ter acesso a imenso conteúdo. Eu vou partilhar muitas coisas importantes, por isso invistam em vocês. Partilhem também com pessoas que sabem que têm interesse nestes assuntos, que querem evoluir enquanto pessoas. Portanto, enviem o link para elas também, ou peçam para ela ir ao meu Instagram e se inscreverem. E porque vou adorar ter-vos convosco e basicamente o que eu estou a pedir é ajudem-me a ajudar-vos. Combinado? Pode ser? Muito obrigada por terem estado aqui este bocadinho comigo. Continuação de uma ótima semana. Quem apanhou a aula do meio e do fim, não apanhou o início, a aula agora vai ficar gravada, podem ver do início. Quem viu a aula e pensou, uau, isto pode fazer a diferença na vida de alguém, depois enviem esta aula para esse alguém, porque juntos somos mais fortes e vamos mais rápido. Lembrem-se, aves da mesma plumagem voam juntas. Então não interessa nada eu crescer sozinha, eu quero crescer e as pessoas que estão à minha volta cresçam também. Então divulguem estas lives, estas aulas com outras pessoas, com as vossas pessoas especiais, porque assim vocês também começam a falar a mesma linguagem. E é mais fácil quando nós estamos a relacionar-nos com pessoas que falam a mesma linguagem que nós. Combinado? Muito obrigada por terem estado desse lado. Continuação de uma ótima semana. Fiquem bem.